acho que o maior obstáculo à mudança e à neuroplasticidade é o cinismo. O cinismo parte da ideia de que as coisas são de um jeito e não vão mudar. Em cada fase da vida, nosso trabalho é o mesmo de quando éramos crianças. Abraçar o aprendizado e a curiosidade sobre o que se apresenta e tentar evoluir com isso. Andrew é um neurocientista. Ele comanda o Huberman Lab, que estuda regeneração neural, neuroplasticidade e vários estados do cérebro. Recebam Andrew Huberman. Tem algo muito interessante na literatura de neurociência dos últimos anos. A liberação de dopamina muitas vezes acontece em resposta aos erros que cometemos enquanto tentamos aprender. A gente achava que dopamina era só prazer. Sabemos que ela está ligada à motivação e a outras coisas, mas ela também é liberada em resposta aos erros, o que desperta o cérebro para a oportunidade de mudar. O que você ganhou, pessoalmente, no último ano e meio desde que se aprofundou na prática de fé e oração? Posso responder isso com uma palavra, que é paz. Eu rezo, entre outras coisas, por paz, por mim e pelos outros. Uma das coisas que mais me ajudou foi rezar por quem você menos gosta. A gente consegue colocar o cérebro em estados específicos para fazer o que quer fazer. Esse é o meu trabalho de verdade, para o próximo ano, mais ou menos. Então, a prática que eu incentivo vocês a testarem é... Quem aqui está animado para ver o Andrew Huberman ao vivo? É o Summit of Greatness. Vamos lá. Tô pronto. Tá pronto. Por mais brilhante que ele seja, ele é bem introvertido. Então isso aqui é muita energia para ele. O Inquil falou: tragam toda a energia. E ele ficou tipo: nossa, é energia demais. Então vamos nos divertir. Essa plateia vem aprendendo ferramentas para prosperar nos últimos dias. Tem gente que voou do mundo todo. Há muitos locais aqui também. Quantos são de Los Angeles? Temos muita gente daqui e muitos que vieram de outros países pelo mundo. E eu quis garantir que criássemos uma experiência de 2 dias inteiros para entregar ferramentas e inspiração para as pessoas melhorarem a qualidade de vida. Você fala muito da ciência por trás da saúde e de como viver de forma mais saudável, como potencializar o cérebro, o corpo e, no fim das contas, o espírito e a alma para sentir mais paz e harmonia. Você fala sobre luz solar, acordar cedo e olhar para o sol logo cedo. Fala sobre dormir bem. Fala sobre se alimentar direito, que é muito do que nossos pais e avós já nos diziam para fazer. Mas às vezes, a gente esqueceu como fazer. Eu tenho um monte de perguntas para você aqui. Mas tem algo que a gente conversou nos bastidores, enquanto tirávamos umas fotos. E você disse que estava meditando e rezando antes de subir ao palco. E eu queria te perguntar, não estava no meu roteiro, mas queria saber se há ciência ou pesquisa sobre oração ou fé que ajude as pessoas a curar o corpo, a mente ou a alma. Então, eles já responderam. Eles responderam por você. Primeiro, é ótimo estar aqui, de verdade. É maravilhoso. E, acredite, já existe bastante ciência sobre oração e meditação, mas a gente diferencia as duas coisas. E trabalhos do Dr. David DeSteno, da Northeastern University, e de outros pesquisadores mostraram, primeiro, vários benefícios claros à saúde decorrentes de atos de fé, incluindo a oração. Então, Atos de fé? Atos de fé. Então, O que isso inclui? Então, o simples fato de alguém dizer que acredita em um poder superior, em Deus, ou em algo maior do que si mesmo, não é suficiente para trazer benefícios concretos à saúde. Não chega a ser um problema, claro, mas, na prática, essa declaração, por si só, não gera nenhum efeito positivo para o bem-estar. Por outro lado, pessoas que realmente se envolvem em práticas de fé, de quase qualquer tipo, contanto que tirem a mente do foco exclusivo em si mesmas e reconheçam a existência de algo além do próprio eu, têm demonstrado resultados impressionantes, com benefícios substanciais para a saúde, tanto a curto quanto a longo prazo, desde redução de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, até recuperação do luto, recuperação de dependências e por aí vai, de maneiras que conseguimos separar do componente social que costuma acompanhar as práticas de fé, que, claro, também é ótimo. Reunir-se com pessoas, em alguns casos, rezar com pessoas. E, claro, oração e fé são algo muito individual.
Por muito tempo, isso deixou os cientistas meio desconfortáveis, a menos que você olhe para a história e veja que muitos cientistas, na verdade, tinham práticas de fé. E eu falo em práticas de fé porque é diferente colocar a crença em ação do que apenas pensar, sim, eu acredito em algo maior do que eu. Certo? Não é só dizer, eu acredito em Deus, no universo ou em um poder superior, ou no que quer que você diga que é maior do que você. Não basta dizer isso. É ter de fato uma prática de oração ou de comunhão com pessoas dentro de uma vivência de fé. Exato. E eu medito desde a adolescência. Faço 50 anos em poucas semanas. Eu ainda... Sim. E me sinto bem. Obrigado. E a meditação, para mim, começou naquele formato padrão de 20 minutos por dia, ou 10, e logo foi para 0 minutos por dia, como acontece com muita gente. É muito difícil manter uma prática de meditação. Pouquíssimas pessoas sustentam isso. É uma prática ótima para reduzir o estresse, trazer muitas vezes insights e permitir mais criatividade. Hoje já existem centenas e centenas de estudos sobre isso. Mas a prática que eu abracei de verdade a partir de 2017 e da qual sou grande defensor é tradicionalmente chamada de Yoga Nidra. Isso é conhecido e praticado há milhares de anos. Envolve deitar, fazer respirações com exalações longas. Podemos falar por que isso é benéfico. Reduz a frequência cardíaca, entre outras coisas. Um tipo de varredura corporal. Tirar a mente do pensar e do fazer, como dizem nos roteiros de Yoga Nidra, para um estado de apenas ser e sentir, uma sensação pura. Então, essa é, digamos, a minha prática meditativa. Eu a apelidei, um tanto a contragosto, de repouso profundo sem sono, porque achei que isso traria mais gente para a prática. Mas reconheço que é uma prática milenar que não foi desenvolvida por mim, e sim por outras pessoas. Isso é uma forma de meditação, no sentido de que você não está em diálogo com nada fora de si. Já a oração, e todos sabemos do que se trata, é algo bem diferente. E isso é algo que eu sempre fiz. No passado, para mim, era uma oração meio discreta. Eu não admitia muito que refletia sobre a existência de um poder superior. E eu tinha, não diria uma família religiosamente dividida, mas as crenças e valores eram, digamos, muito diversos dentro da minha família. Então isso foi um ponto de confusão por muito tempo. E há cerca de 1 ano e meio, passei a ter uma prática regular de oração, diariamente, na verdade à noite. E a forma como eu faço não importa tanto porque, de novo, é algo muito individual. Mas é uma comunicação com uma entidade não humana, no meu caso, é rezar para Deus. Então, e as pessoas fazem isso de jeitos muito diferentes. E eu acho que isso pode deixar alguns cientistas desconfortáveis porque dizem, você é uma pessoa da ciência, deveria ser objetivo. E cientistas e teólogos debatem, dá para provar, dá para refutar? O Dr. David Desteno destaca que chega um momento em que isso se torna quase irrelevante, porque todos nós conseguimos reconhecer que o cérebro humano é algo espetacular. Ele é capaz de se transformar, de criar planos e de colocá-los em prática. Há um motivo para sermos os curadores da Terra. Temos cérebros muito mais sofisticados, em termos de capacidade de construir tecnologias, do que qualquer outra espécie. E aqui eu reconheço, claro, a sofisticação incrível de outras espécies. Mas são os humanos que, basicamente, estão encarregados de cuidar deste planeta. E ainda assim, cérebros humanos, sozinhos ou em conjunto, são espetacularmente ruins para resolver certos problemas. Toda vez que vemos um desafio no mundo, e são muitos hoje em dia, alguns deles têm sido destacados. Verdade. Repetidas vezes. E é difícil não reconhecer isso e pensar, estamos mesmo progredindo? Aí as pessoas citam estatísticas, certo? Dizem, há 100 anos, as coisas eram muito mais violentas ou difíceis. As doenças infecciosas eram piores, etc. Mas ainda assim, você pensa, não era para já termos acertado? Digo, não era para conseguirmos controlar nosso comportamento, resolver nossas diferenças? E é aí que, para mim, falando de crenças pessoais, entra o reconhecimento de que os humanos não têm todas as respostas. E é aí que eu recorro à minha formação como neurocientista e digo, entendemos bastante sobre como o cérebro funciona, certamente não tudo. E eu não acho que o cérebro humano, com toda a sua beleza e capacidades, seja capaz de dar conta de tudo que a vida aqui na Terra nos apresenta. Por isso, para mim, a noção de um poder superior e de uma prática de fé tem sido enormemente poderosa para me ajudar a navegar o espaço das decisões
e a entender com mais clareza o que significam as emoções em mim e nos outros. E, de novo, isso é algo muito pessoal para cada um de nós, para cada indivíduo, e eu reconheço isso. Mas também é algo que a ciência vem mostrando de forma clara. Traz benefícios imensos. O que você, pessoalmente, conquistou no último ano e meio desde que se aprofundou mais na prática da fé e da oração? O que nesse processo, independentemente de ter pesquisado ou não sobre o assunto, realmente serviu de apoio para você? Ainda é um trabalho em andamento. Sim, mas você já viu benefícios para a saúde ou para a mente? Agora, pela primeira vez, posso responder com uma palavra, que é paz. Uau, Sabe, que bom. Uau, cara! Você não tinha muita paz antes de começar essa prática. Não. Sério? Quero dizer, eu conseguia sentir alegria, felicidade. Gosto de pensar que encontrava sentido no trabalho e nos relacionamentos. Mas eu não tinha aquela noção, aquela sensação, essa crença bem central que hoje eu tenho, a de que não cabe a mim ter todas as respostas sobre como trazer paz. Então eu rezo, entre outras coisas, por paz, por mim e pelos outros. Uma das coisas que achei mais poderosas, e isso aparece nos estudos de psicologia, é rezar justamente por quem você menos gosta. Para ser sincero, eu não achei que a conversa iria por esse caminho. Nem eu. Então, Você tocou no assunto, então vou perguntei. tentar não me alongar tanto, mas quando eu endireito na cadeira, isso é um aviso que... Vamos nessa. Então posso? Sim, Beleza. manda ver. 2 dias atrás, no meu podcast, entrevistei um cara chamado Christoph Koch. Ele é uma referência na neurociência, estuda consciência há muito tempo. Esse episódio sai, acho que na segunda. A questão é que eu perguntei para ele o que é consciência, e conversamos sobre isso. Também perguntei como a gente muda o cérebro. Eu entendo um bocado disso e ele também. Então eu estava aprendendo com ele também. Chegamos a um ponto em que parece haver 2 caixinhas, a grosso modo, 2 jeitos de olhar para o mundo ao nosso redor, que, claro, tem coisas maravilhosas, mas também coisas bem preocupantes, como a dúvida se estamos evoluindo ou involuindo, se as redes sociais fazem bem ou mal. E acho que todos concordamos que as respostas ficam numa área cinzenta. E durante a conversa, chegamos meio que a um acordo de que existem 2 posturas possíveis diante da vida. Uma é viver e deixar viver, desde que ninguém esteja prejudicando os outros. Viva e deixe viver, certo? Ok. A outra é de julgamento moral, em que nos sentimos ofendidos pelas escolhas das pessoas, certo? E acho que todos podemos escorregar para qualquer uma dessas posturas. E se reconhecermos que isso foi assim na história inteira, e provavelmente vai continuar sendo, não dá para esperar que tudo melhore muito, certo? Enquanto essas 2 caixinhas existirem. Então a pergunta é, como sair disso, dessas caixas de percepção, como o Christoph chama? Esse termo é dele, não meu. São caixas de percepção baseadas no que, em neurociência, chamamos de priors, traduzindo sua história e suas memórias pessoais. Você acredita em certas coisas por como foi criado e pelo que viveu. Outras pessoas acreditam em coisas diferentes, outras caixas de percepção. E como a gente sai disso? No fim daquela conversa longa, eu basicamente cheguei à mesma conclusão do começo. Os humanos não têm todas as respostas. Não dá para fazer sozinhos, porque o cérebro não foi feito para isso. Ele faz muitas coisas incríveis, mas é extremamente dependente do contexto, dependente dessas caixas de percepção. Todos olhamos o mundo por essas lentes, que são moldadas pela nossa história e pelas nossas crenças. E a menos que a humanidade embarque num experimento global de entrar na mente dos outros, desenvolver empatia imensa e transformar isso num projeto, é muito, muito difícil. Acho que muitos dos mesmos problemas vão continuar a aparecer, só que com outras caras. Então, se a gente realmente quer evoluir como espécie, e evolução costuma ser vista como um pilar do não religioso, certo? Se quisermos isso, teremos que aceitar a ideia de que não dá para fazer sozinhos. Precisamos de alguma orientação de fora. Temos que precisar, porque, do contrário, serão cérebros humanos, falíveis, tomando decisões falíveis, apesar das boas intenções, por causa dessas caixas de percepção. Isso não é uma postura de pessimismo.
E também falamos, e talvez aqui seja um gancho para coisas mais do dia a dia, que numa ponta do contínuo temos otimismo, curiosidade e neuroplasticidade, certo? A capacidade de mudar a mente do jeito que queremos. E na outra ponta do contínuo está o cinismo. Acho que a coisa mais perigosa para a mudança e para a plasticidade é o cinismo. Estou absolutamente convencido de que o cinismo é o inimigo Pode explicar? de tudo que é bom. O que é cinismo? O cinismo é aquela crença tipo, as pessoas são assim mesmo, complete com o que quiser. Qualquer afirmação que descarte a possibilidade de mudança. É uma negatividade? Pode ser sobre um grupo, pode ser sobre você. É o pior tipo de pensamento. E há ciência para sustentar isso. Tenho um colega em Stanford que estuda o tema. A pior coisa para a plasticidade do cérebro é o cinismo, porque, por definição, ele parte da ideia de que as coisas são de um jeito e não vão mudar. A curiosidade é o interesse pelo que pode estar lá, às vezes com uma esperança emocional de que seja determinada a resposta. Mas a curiosidade genuína é se perguntar, querer descobrir e fazer o trabalho para descobrir, entendendo que a resposta pode ser uma coisa ou outra. Curiosidade e neuroplasticidade estão absolutamente ligadas. Aliás, se você olhar para grandes mentes da história que foram grandes aprendizes ao longo da vida, como Richard Feynman e Oliver Sacks, elas eram curiosas sobre muitas coisas além da ciência, arte, animais, natureza. E a curiosidade é algo que dá para cultivar dentro da gente. Para alguns dá mais trabalho do que para outros, mas a curiosidade é basicamente a porta de entrada para mudar o cérebro. Uau! Tenho certeza disso e os dados confirmam. O cinismo é o jeito de encher o cérebro de cimento. Você pega o que tem agora, lacra por cima e pensa: tanto faz, vou viver o resto dos meus anos acreditando nisso e naquilo. E não é só sobre os outros, é sobre nós também. Acredito que, a cada fase da vida, posso falar isso agora porque estou chegando aos 50. A cada fase da vida, acho que o trabalho de verdade é o mesmo de quando éramos crianças. Abraçar o aprendizado e a curiosidade pelo que está sendo apresentado nessa próxima fronteira da vida, no próximo mês, semana, ano, e tentar evoluir com isso, em vez de se agarrar a noções rígidas de quem somos. E os budistas falam disso como, você sabe, o ego, desapego do ego ou dissolução do ego. Mas, no fim das contas, se é para ficar algo simples, o cinismo é o inimigo. Curiosidade e neuroplasticidade são esperança, basicamente. Uau! Estou empolgado com isso porque muita coisa do que temos falado, aquele parceiro aqui na frente disse que voltou este ano. Me lembra seu nome de novo. Corpus. Corpus. O Corpus voltou este ano, depois de vir no ano passado, e eu perguntei: por que você voltou? Ele disse: para me ajudar a superar o pensamento negativo na minha vida, porque ele sempre volta. O que estou ouvindo de você é que o cinismo se parece muito com o pensamento negativo. Duvidar de mim mesmo, duvidar do que é possível, duvidar se eu consigo fazer tal coisa. Isso é parecido com o pensamento negativo, esse cinismo. Sim, o cinismo é meio que... ele se ancora na crença central de que as coisas não mudam. E, se mudam, é pouco. E se mudam muito, vão voltar ao que eram. E ser curioso dá trabalho, a gente esquece disso. É como quando vemos uma grande performance artística e achamos que aquilo simplesmente veio fácil para a pessoa, né? E virtuosismo não cai do céu. É construído com muito trabalho e a gente sabe disso. Então, né, o trabalho para tornar a mente, talvez não otimista, quem sabe otimista seja alto demais, mas, no mínimo, curiosa, sabe? Por que o cinismo? Faça perguntas. A melhor forma de acionar a plasticidade do cérebro é fazer perguntas para si mesmo. E, voltando à questão da oração, isso também é algo pelo qual você pode rezar. Você pode reconhecer que o cérebro, nossos cérebros, todos nós, fica preso nos próprios modos de pensar. Pensa nisso. É muito louco, né? Você falou das crianças, né? As... Crianças. Sim, sim. Ótimo. Sim, sim. Não queria estragar a surpresa. Sim, sim. Ok. Ontem rolou um chá revelação. O pacote completo. Senão, eu ia meio que... ele vai ter gêmeos. Vai que não contei. Exato. Já pensou? Então eu dou aulas... Por muitos anos eu lecionei desenvolvimento do cérebro fetal humano. Então dá para falar disso. Perfeito. Mas o ponto aqui é que o mais incrível é que nossos cérebros se construíram sozinhos. Não me entenda mal.
Sua esposa está fazendo a maior parte do trabalho. E você está fazendo só isso aqui. Sim. Seu cérebro se construiu sozinho. Ele pegou as instruções genéticas e se construiu. Claro, entram nutrientes. Precisamos dar suporte. Existe uma comunicação entre o corpo da mãe e o feto, claro. Mas ele se construiu. Uau. E depois o cérebro humano consegue direcionar a própria mudança. O desenvolvimento fetal é um milagre, certo? É um milagre espetacular. Você junta duas células, espermatozoide e óvulo, e 9 meses depois tem um bebê. É louco. No seu caso, 2 bebês. 2. São 2 porque você é ambicioso. Então, né? Cara, Mas, e acho que o mais importante, vou dizer, o mais importante, umas 50 vezes eu sei. Um ponto-chave é entender que não é gestação, infância, adolescência, juventude, adulto e pronto. O desenvolvimento é um arco. A vida inteira é uma progressão de desenvolvimento. E alguns dos grandes psicólogos, como Erickson, entenderam que, em cada fase da vida, a gente lida com um conflito central que precisa ser resolvido. Ele sacou que não é que você vira adulto aos 25 e pronto. O cérebro está todo ligado. Aliás, eu acabei de descobrir que, nos homens, a mielinização, o revestimento dos neurônios, que permite transmissão rápida, não se completa antes dos 50, então. Eu sei. Você vai notar que quem mais ri disso são as mulheres. Então é meio que uma mudança de frequência. mais 2 semanas. Cara, vai ser puxado, mas você está animadíssimo. Estou muito feliz por ele, de verdade. Ver um amigo. E, obviamente, o Luiz vai ser um pai espetacular. É sensacional. Obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado. E vai ser muito, muito divertido. Mas mudar o cérebro não é fácil. E vai ficando mais difícil com o tempo. Mas é uma habilidade. Uma habilidade que pode ser dominada como qualquer outra. Podemos falar de maneiras de acessá-la. Eu já falei disso em vários episódios do podcast. Sabe quando dizemos, tem que estar alerta, tem que estar focado? Ok, você precisa estar alerta para focar. E aí entra num processo de aprendizado e vai parecer difícil, é desafiador. E acontece que o desafio, o atrito do aprender, os próprios erros, são os sinais que avisam ao sistema de aprendizado que ele deve mudar, certo? O que faz sentido quando você ouve, mas aí todo mundo sai procurando estado de fluxo. A ideia é maravilhosa, mas isso é algo de ordem mais alta. Quando você começa a tentar agarrá-lo, ele desaparece. Então você precisa voltar para a sequência. Alerta, foco, esforço, erros. Isso significa que você está fazendo tudo certo. Então, toda vez que você tem um pensamento cínico e pensa, lá vem de novo. Na verdade, vou parecer que estou pagando de amigo de famoso, mas ele é um amigo próximo. Passei algumas semanas com ele neste verão, como sempre faço. O Rick Rubin, que é um mestre em criar coisas, e a gente falou muito sobre meditação. O Rick é incrível, e uma pessoa muito gente boa também. E ele medita há muitos anos. O processo dele é bem simples, mas tem uma ferramenta muito poderosa dentro das meditações que ele nunca tinha me contado e eu fiquei meio chateado por ele não ter me falado antes. Que é o seguinte, quando ele está meditando, e aliás, ele faz isso todo dia, eu vi. Quando surge um pensamento, ele simplesmente rotula, como se colasse um post-it. Pensamento. Tipo, isso é um pensamento, isso é um pensamento. Quando começamos a observar nossos próprios processos mentais, passamos a ver coisas como, estou em atrito, tem um erro aqui, preciso me esforçar mais. E você começa a se observar aprendendo, e vai ficando melhor nesse processo. A frustração vira pré-requisito, e tudo isso é ótimo, mas chega uma hora em que você precisa dormir. Eu já falei muito sobre sono, e como acessar o sono no podcast. E às vezes você de fato acessa o sono ouvindo o podcast, porque eles são bem longos. Eu sempre brinco que, se der errado, pelo menos vou curar a insônia. Mas, falando sério, um salve respeitoso ao grande Matt Walker, autor de Por que Nós Dormimos. Vale lembrar que, há 10 anos, na comunidade de alta performance, a mentalidade era, eu durmo quando morrer, sabe? E muita gente dessa turma já morreu. Sim. Mas o Matt foi o primeiro a bater nessa tecla. Ei, o sono é importante. Agora, você não quer desenvolver ansiedade por causa do sono. Mas, durante o sono, especialmente na segunda metade da noite, o cérebro se reconecta. Você ganha neuroplasticidade. Ok, tudo isso é ótimo, mas se pensarmos em neuroplasticidade, como acelerar esse processo de aprendizado? O processo real de acelerar a neuroplasticidade e o aprendizado vem de limpar a tralha mental e acessar o que para nós soa mais verdadeiro, mesmo enquanto erramos. Há algo muito prazeroso em cavar fundo num processo de aprendizado.
E é muito difícil quando precisamos aprender algo que não queremos. E o interessante na literatura de neurociência dos últimos anos é que a liberação de dopamina, muitas vezes, acontece em resposta aos erros que cometemos, enquanto tentamos aprender. E, de novo, a gente achava que dopamina era só prazer. Sabemos que ela está ligada à motivação e a outras coisas. Aqui ela também é liberada em resposta aos erros, o que desperta o cérebro para a oportunidade de mudar. E eu e o Rick estávamos... E ele não me deu permissão para falar disso, mas vou falar mesmo assim. É curioso. Existem várias meditações. Tem a meditação de bondade amorosa. Tem Yoga Nidra, o tal do repouso profundo sem sono. Existem até formas de hipnose por aí. Mas não seria incrível se pudéssemos colocar o cérebro em estados específicos para fazer o que queremos fazer? Esse é meu verdadeiro desejo e o meu foco de trabalho para o próximo ano, mais ou menos. E eu nem acho que isso seja meditação, mas a prática que eu incentivo vocês a testarem é bem breve. Hoje somos bombardeados por conteúdo o tempo todo. Basicamente, andamos por aí com mini TVs na mão, o tempo todo. A gente fica assistindo e depois pensa, não sei por que não consigo focar. Ora, você está vendo TV o tempo inteiro, né? E os nossos cérebros são muito dependentes de contexto. Pense assim, em certos estados mentais, sua mente e seu foco são como uma esfera sobre uma superfície plana. Se você inclina a superfície, ela pode rolar para qualquer lugar. À medida que você foca mais, imagine pequenas cavidades nessa superfície, e a esfera pode cair em qualquer uma delas. O que todo mundo busca é que essa esfera caia num sulco profundo, e fique ali o tempo que quisermos, e depois saia. Mas, normalmente é o contrário. Ou porque alguma coisa externa agarrou nossas emoções, ou porque, você sabe, estamos chateados com algo e por aí vai. E é muito difícil fazer essa esfera descer para o sulco daquilo que sabemos que precisamos fazer. Então eu desenvolvi para mim uma prática em que eu reconheço isso. Eu reconheço que o mundo é barulhento e que meu cérebro é barulhento. E hoje eu tenho uma prática de 1 a 3 minutos. E acredite, eu roteirizei e gravei num áudio no celular. Acredito que, quando fazemos com a nossa própria voz, e eu encorajo todos a gravarem com a própria voz, é mais poderoso do que ouvir a voz de outra pessoa. Afinal, é a sua voz, e eu recomendo fortemente gravar 3 ou 4 áudios. No primeiro, você diz para si mesmo, tem muito ruído na minha cabeça, tem muito ruído no mundo, e eu vou tomar distância desse ruído. Para mim, a visualização é uma. Posso compartilhar, mas a sua pode ser outra. Eu imagino o ruído se afastando cada vez mais. Eu sigo reconhecendo que estou no mundo e que as coisas estão acontecendo, mas é como ondas que vão se distanciando. Depois de uns 3 minutos, eu mudo para outro áudio que é. Parece meio louco, mas, pelo que eu sei do cérebro, nem é tanto. Um roteiro de 1 a 3 minutos sobre foco, que, basicamente, reconhece que o foco deriva o tempo todo até entrarmos em estado de fluxo, que o foco é um processo de redirecionar a atenção, redirecionar. Eu entrevistei o Alex Honnold no podcast, o cara que a gente ficou apavorado de ver escalar o El Capitan sem corda, provavelmente mais do que ele mesmo. Impressionante. Aquele filme é uma loucura. A gente sabe que ele sobrevive, né, desde a primeira cena, e ainda assim é apavorante. Sim. Mas, naquele estado, ele tem tanta coisa para ancorar a mente que duvido que esteja espantando a falta de foco. Para a maioria de nós, como não é questão de vida ou morte, é preciso reconhecer que estamos o tempo todo afastando distrações e precisamos refocar. As pesquisas mostram que pessoas com grande habilidade em entrar em estado de fluxo conseguem ativar com força o chamado circuito de inibição do cérebro. Dentro dos gânglios da base, que envolvem diferentes áreas cerebrais, existem 2 caminhos principais: o de execução, responsável por gerar movimentos ou pensamentos, e o de bloqueio, voltado a frear ou impedir certos movimentos ou pensamentos. Estados de fluxo são acessados principalmente pela via de bloqueio. Então, quanto mais você sai do cinismo mental e redireciona, por exemplo, para a curiosidade, mais você engaja a via de bloqueio, né? Tipo, não vá por aí, vá por lá. Esse segundo roteirinho curto é o que uso para visualizar o foco. E às vezes eu penso na escalada do Alex como o ápice de um exemplo de foco. E aí eu parto para algo que realmente preciso fazer. E isso pode soar bobo ou engessado, mas vou te dizer o que é bobo de verdade. É aquela voz na cabeça dizendo, você devia fazer isso, agora tem que fazer isso. Opa, chegou uma mensagem. Aí 3 horas depois você está meio cansado e precisa almoçar. E depois fica meio cansado porque almoçou.
E quando vê, a coisa não saiu. Então estou falando de investir de 1 a 3 minutos para tomar distância do ruído. Um roteiro de 1 a 3 minutos para reconhecer o processo de foco e entrar nele, e então fazer a coisa. Isso conecta com a procrastinação. A gente costuma adiar justamente aquilo que dá para evitar, até virar um prazo apertado e preocupante. Esses passos são necessários para a flexibilidade mental, mas o essencial mesmo acontece quando você conclui o que estava fazendo, quando leva, até o fim, seu esforço concentrado naquilo que é mais importante para você. Em algum momento mais tarde, no mesmo dia, você precisa refletir sobre o que aconteceu naquele bloco de trabalho. Isso é muito importante. Se você não lembrar de mais nada do que eu disse, lembre-se disso. Hoje sabemos, com base na literatura sobre neuroplasticidade do aprendizado e melhores formas de estudar, que a melhor maneira de lembrar uma informação é simplesmente não se esquecer dela. Parece até uma piada, né? Eu juro que só percebi que parecia uma piada depois de falar isso. E como não É esquecer? o seguinte, você se testa. Todo aprendizado funciona como anti-esquecimento. E eu sei que parece jogo de palavras, mas aqui está o experimento já repetido várias vezes. Eu te dou um texto para ler 4 vezes, ou uma vez ou 2. E em alguns casos, peço que você se teste mentalmente por alguns minutos, mais tarde no mesmo dia. Depois eu espero de 3 a 6 meses e volto para te testar no conteúdo. Acontece que ler algo uma vez e se testar depois, percebendo que você não lembra de tudo, mas de algumas partes, faz você lembrar significativamente mais, 6 meses depois, do que se tivesse lido 4 vezes. Então é a reflexão sobre o que fizemos antes que fixa aquilo. E vou te dar um exemplo de um monte de exposição sensorial, com muito foco e atenção, que você dedica todo dia e não lembra de nada depois. Pensa, ontem à noite, provavelmente você rolou as redes sociais em algum momento. Você não pensou naquilo depois. Você sabe quantos posts de cachorro eu vejo? E eu poderia, se eu pensar nisso agora, fico até com receio porque não quero lembrar daquele salsichinha dormindo na primeira classe que vi ontem. E agora ficou na cabeça, né? Mas as redes sociais são ótimas, dá para aprender e se conectar. Só que quando refletimos sobre o que fizemos ou aprendemos, em especial sobre os erros, a gente fixa as informações críticas. Você evita o esquecimento. Acontece que a maior parte das informações que entram pelos olhos e ouvidos, etc., é feita para ser descartada. Por isso, ler algo 4 vezes não faz você lembrar tão bem quanto ler uma vez. Sim, a mente vai devagar. E mais tarde, no mesmo dia, perguntar: o que eu lembro? Poxa, isso eu não lembro. Aquilo sim. Beleza, vou voltar e rever aquela parte. Ou seja, teste não é só algo para os outros aplicarem na gente. É se testar no conhecimento ou na habilidade. Pode ser física, musical, pode ser interação relacional. Quantas pessoas, depois de uma terapia de casal, saem para caminhar sozinhas e pensam: tá, o que eu realmente aprendi ali? Sabe? E talvez seja por isso que eu deva fazer mais disso. Vai saber. Mas o ponto é que a gente não faz isso. Tendemos a achar que a experiência foi a experiência, que o aprendizado foi o aprendizado. E dá para aprender muito mais rápido. Dá para aprender de forma muito mais duradoura. E há um caso terrível na vida em que sabemos que isso funciona, trauma, e coisas em que não queremos pensar depois. Rever mais tarde é crucial. Então, se isso não acontece automaticamente, como muitas vezes acontece, você precisa fazer por conta própria. E aí vem o quarto, digamos, roteiro de 1 a 3 minutos que me lembra disso. Diz algo como: Andrew, os dados já mostram isso. E eu já sei, mas ainda assim, é útil ter uma prática. É por isso que começamos a usar a palavra protocolos. Em laboratório se pergunta: qual é o protocolo para marcar essas células com dopamina? Por exemplo, para mim protocolos fazem sentido como palavra, porque representam uma lista de passos que funcionam na primeira vez e em todas as vezes, para levar você a um resultado. Por isso, é fundamental reconhecer que nosso cérebro não é bom em cumprir todas as etapas sem um pouco de autoguiamento. Aí vem a pergunta: que autoguiamento? Depois vem: como encaixar esse autoguiamento no meu dia de um jeito contínuo, fácil, rápido e que não custe nada? E eu estou dando alguns exemplos disso. É simplesmente o que tenho feito e achei muito útil. A neuroplasticidade existe ao longo de toda a vida, mas, reconhecendo a realidade, hoje em dia é mais difícil para eu aprender do que nos meus 20 e poucos anos. Só que, com essas práticas, não acho que seja tão mais difícil assim.
E todos os dados mostram que nosso cérebro é plástico por toda a vida. Então eu incentivo você a encarar isso não como meditações. A palavra que me vem é ativações. A ideia é colocar o cérebro em estados específicos, menos ruído mental e mais foco no segundo caso. Depois você faz a coisa, seja lá qual for, e então entra num estado de reflexão para realmente consolidar a plasticidade, que você vai experimentar naquela noite ou nas noites seguintes, durante o sono. Basicamente é isso. Desculpa, provavelmente tinha outra pergunta e eu fui emendando. Não, está ótimo. Eu nem cheguei na primeira pergunta ainda. Sim? Literalmente, eu nem... Então, vou parar. Sim, eu tenho perguntas para um episódio inteiro sobre os protocolos da grandeza. Mas você começou de um jeito tão bom que terei que te entrevistar novamente. Eu entrei em estado de fluxo te ouvindo, cara. Achei incrível. Você tem muita informação. Fiquei curioso, então, quando você falou dessa meditação autoguiada, essencialmente esses áudios. Isso é algo que eu fazia há 22 anos, quando estava na faculdade jogando. Eu gravava áudios, não no celular, na época, mas num gravador. E colocava música junto para criar um estado emocional, tipo uma música motivacional, com minhas palavras por cima, e ouvia à noite para ancorar a sensação de acreditar em mim no dia seguinte. Para treinos, jogos, essas coisas. E você está me lembrando agora que eu preciso voltar a fazer esses áudios. Então, você coloca a música por cima ou é só a sua voz por uns 2 minutos, que você grava e depois ouve? Para mim, não tem música. Não coloco música. É só o diálogo mesmo e é curioso. Quando você fazia isso, você disse há 20 anos? Certo? Você parece tão jovem. Que época era? Na faculdade. Pois é, ok. Sabe, muita coisa que hoje sabemos que tem respaldo científico, antes era vista como meio esquisita. Estranho. Sim, Essas sim. técnicas de respiração e... Ah, vai levitar também? Se eu pudesse, eu levitaria. Tem sido muito interessante para mim. Meu laboratório trabalhou com fisiologia da respiração. Antes, a gente evitava chamar de trabalho de respiração porque soava místico. Sim. E é muito interessante ver a ciência evoluindo. Meditação já tem inúmeros estudos revisados e financiados. Ainda bem. Yoga Nidra também. Reduz cortisol, ajuda a dormir, melhora o aprendizado. Sobre respiração. Hoje, basicamente, é tudo bem direto, certo? A conclusão a que cheguei, depois de anos olhando de tudo, da respiração Wim Hof à Kundalini, do suspiro fisiológico ao box breathing, é que, se você enfatiza as exalações, tornando-as mais longas ou intensas que as inspirações, sua frequência cardíaca cai e você fica mais calmo. Se enfatiza as inspirações em relação às exalações, a frequência cardíaca sobe e você tende a ficar mais alerta. Se combina as duas coisas, dá para ficar muito alerta e muito calmo ao mesmo tempo. Isso age pelos sinais respiratórios, pela arritmia, pelo nervo vago, diafragma, oxigênio e gás carbônico. Inspirações mais longas e conscientes é que acalmam você. Inspirações mais intensas te despertam. E não estou tentando simplificar centenas de estudos, alguns dos quais eu mesmo toquei por muito tempo. Mas essa é a essência. Por muitos anos, na ciência e no meu círculo de cientistas, ninguém desdenhava, mas era tipo... Ah, não sei, parece meio estranho. E eu, olha, você parece meio estressado, talvez devesse tentar. E a mesma coisa com a questão da luz do sol, né? Fala-se em tomar sol de manhã há milhares de anos. Toda a biologia circadiana diz que isso é extremamente valioso para aumentar o estado de alerta pela manhã. Podemos falar do mecanismo disso. Melhora o sono e outras coisas sobre as quais eu venho falando há muito tempo. Então, quando você fala em colocar música, a música é uma âncora emocional muito poderosa. E tem algo especial na música que acompanha eventos marcantes da vida com quem a gente ama, né? Tenho certeza de que você lembra da música que tocaram na Casamento. primeira dança depois do casamento. Certo, sim. E provavelmente você vai colocar música quando seus bebês nascerem, né? Vai ser demais. Sim, sim. Toda vez que a gente põe música, eles meio que começam a dançar lá dentro. É muito legal. Demais. Ele está empolgadíssimo. Sim, vai ser divertido. Eu adoro isso. Você vai me fazer chorar, cara. Eu sei, Não né? faz isso. Não faz isso, cara. Ok. Não faz isso. O Huberman nunca demonstra emoção, né? Ele é muito científico. Eu sou um robô de verdade. Sim, sim. Na verdade, no ano passado eu chorei em 2 podcasts. Não. No podcast do Steven Bartlett, eu fiquei com os olhos marejados
E depois, quando a Martha Beck foi ao meu podcast, ela me fez chorar. Uau. Sim, Sim, ela me sim. fez chorar falando do meu bulldog, o Costello. Ah, E, cara. é verdade. Eu olhei pro meu produtor, ele esteve em todos os episódios que já fizemos, desde quando era só eu, ele e o Costello, no meu closet. E quando terminamos a gravação com a Martha, eu disse, não vamos publicar isso. E ele, vamos publicar com certeza. Vai ser publicado. Cara, eu ainda não consigo assistir. Ah, cara. Mas, sabe, emoções são boas. Emoções são boas. Preciso me lembrar que emoções são boas. Emoções são boas. O que aconteceu lá? Eu sou meio latino, cara. Meu pai é argentino. Então a gente está acostumado a... Mas eu fico curioso, falando de emoções. O que acontece no cérebro ou no corpo quando a gente expressa as emoções, seja com lágrimas, chorando, com alguma liberação fisiológica. O que acontece quando fazemos isso e quando bloqueamos o fluxo do que queríamos soltar. E aí, endurecemos. Sim. Então, desde que seja apropriado, sentir emoções é obviamente saudável. Ter a capacidade de sentir o que você sente. O que provavelmente não é saudável é catarse direcionada a outra pessoa. Tipo com raiva, agressivo. Gritar com a pessoa. Sim, sim. Ou gritar com você mesmo. Eu acho que eu já soltei uns berros bem altos comigo mesmo, que foram eficazes, eu diria. Então há hora e lugar para isso. Sim, sim. A gente sabe que reprimir emoção não é saudável. Sabemos disso. Mas claro, precisamos nos comportar, certo? Certo, claro. Todos os dados mostram que... Esse negócio do nervo vago. Eu fiz um episódio sobre isso no ano passado que abriu meus olhos. A gente sabe que mente e corpo estão conectados. O vago é a conexão entre mente e corpo. Mais serotonina é produzida no intestino do que no cérebro. Mas eu não fazia ideia, mesmo dando aula de neuroanatomia, de quanto a pesquisa avançou nos últimos 4 anos. Basicamente, dá para resumir o vago assim. Ele coleta informação sensorial do corpo inteiro, frequência cardíaca, pulmões, o quanto estão cheios, intestino, o estado do que é consciente e inconsciente, e manda tudo para o cérebro. 85% da via do nervo vago é sensorial. Ou seja, é coisa subindo para o cérebro, alimentando seu cérebro sobre o estado do corpo e o que ele está experienciando. E cerca de 20% é informação descendente, motora. Controla sua frequência cardíaca, controla o quanto os pulmões enchem ou deixam de encher. Então é uma via bidirecional e se fala muito do lado parasimpático. É um sistema de acalmar. Mas acontece que é um sistema posicionado para perceber quando você está reprimindo algo. Entende o que quero dizer com reprimir? Sim. É que às vezes não é a hora apropriada para aquilo, ou você simplesmente não quer sentir o que está sentindo. Reprimindo. Sim. Me lembro de um momento específico da minha infância em que senti algo muito intenso e pensei, uau, isso é bom. Eu consigo fazer isso. Eu consigo guardar isso comigo. Isso não foi nada bom no fim das contas. Nossa, sim, sim. Não foi uma boa. Mas a capacidade de escolher hora e lugar para expressar as emoções é obviamente crucial. Sim. Mas as emoções são a porta de entrada para a plasticidade. Sua experiência e prática com música reforçam isso. As experiências de pico, de encanto, dessas a gente não esquece. E pelo lado mais sombrio, as experiências traumáticas. Dá para descarregar o componente emocional com terapia cognitivo-comportamental, EMDR. Hoje há muito interesse em terapias empatogênicas, como o MDMA, que, aliás, ainda é substância de controle máximo. Continua ilegal, preciso ressaltar isso. E talvez venha a aprovação da FDA este ano. Se quer saber, eu torço por essa aprovação. Mas é preciso ter os devidos controles de segurança. A pergunta é, quem serão os terapeutas? Como essa terapia será feita quando as pessoas estiverem vulneráveis? São questões bem sérias. E apesar do que se possa dizer sobre governo e a FDA, sob qualquer liderança política, há gente boa que quer proteger as pessoas de danos. Então, com a ajuda empatogênica, dá para aprender a se expressar com mais facilidade e ter empatia por si mesmo é uma parte grande da capacidade de tolerar as emoções. As emoções são um aspecto maravilhoso da vida. O ponto é controlar o quando, o onde e o como expressá-las. E sim, acho bem saudável chorar no travesseiro de vez em quando. É bom. É bom. É isso, acho que é uma boa, e ninguém precisa ver, a menos que você faça isso num podcast. Então, né?
Vou tentar fazer minha primeira pergunta. Fechado. Nem fiz a primeira ainda. Posso falar a noite toda. Está Tudo ótimo. bem, né? Show. Quer dizer, Tô amando, cara. então fica a seu critério. Provavelmente tem gente que quer ver a luta do Canelo ou quer sair pra jantar. O Canelo luta hoje, né? Sim, à noite. Beleza. De boa. Todos sairemos juntos à noite, Eu sabe? fico perfeitamente feliz em perder a luta. Depois vemos o replay. Tudo isso é sobre os protocolos da grandeza. Eu quis trazer o melhor do melhor aqui no Summit of Greatness. Este cara é o cientista mais popular do mundo, com a maior audiência. Ele está mudando vidas. Se tivesse que dizer, aqui estão meus 3 principais. Os 3 protocolos com respaldo científico que te sustentam pessoalmente. E a evidência é claríssima de que, se você seguir esses protocolos, vai ter mais paz, mais clareza, mais foco, mais liberdade, mais do que realmente quer na vida. Quais seriam essas 3 coisas? Beleza, vou roubar um pouquinho e dizer 4. Perfeito. Porque eu vou só reforçar o que disse antes. É interessante você ter começado por oração. Foi tipo, vamos direto para a parte profunda. Né? Primeiro, acho que quando a gente se sente menos capaz de controlar a mente e para onde ela vai, é justamente uma hora especialmente boa para algo como a oração, em que você se entrega. Não é sua tarefa dar conta de tudo. E certamente não é tarefa das outras pessoas na sua vida. Outro benefício que percebi é que meditação e oração tiram um peso das pessoas ao seu redor que você, de outro modo, as estava sobrecarregando. Nós, seres humanos, somos meio confusos. A gente busca o amor, não gosta de sentir raiva, mas tudo isso se mistura, e lidar com esses sentimentos não é nada simples. E quando você simplesmente reconhece e pede para que certos sentimentos sejam levados, para ter mais clareza e mais profundidade de conexão com as coisas e com as pessoas da sua vida, quem já fez isso sabe que funciona. Eu não sei dizer porquê. E eu meio que adoro não saber dizer porquê. Pela primeira vez, é uma frase curta. Eu não sei porquê, mas funciona. Ok. As outras 3... Você sabe que eu falo tanto dessa história de tomar sol de manhã, que isso já virou quase piada, né? Virou meio que um meme. Eu vivo vendo por aí. Tomar sol de manhã, ou fazer exalações longas para reduzir a frequência cardíaca. E eu acho que hoje, felizmente, algo que, aliás, lá atrás, na adolescência, e nos meus 20 e 30 anos, era o treino de força. Ah, isso vai virar gordura. Isso é só para fisiculturista e militar. Não, todo mundo precisa fazer isso. Agora todo mundo sabe que precisa. Tudo o que estão ridicularizando agora, isso será o futuro. Digo, você percebeu o padrão, né? Tudo que as pessoas dizem, isso é ridículo. Veja essa febre da creatina que eu acho bem interessante. Não acho que todo mundo precise tomar, mas sim, há benefícios. Para muita gente não é necessário. A creatina existe há muito tempo, só estourou agora. Sim. A vitamina D3 virou febre primeiro, por algum motivo. Depois, o magnésio provavelmente será o próximo. Só lembre, nem tudo é seguro. Mas o que hoje é motivo de risadinha, provavelmente será o padrão daqui a 10 anos, 5 anos. Então, em vez de te dar 3 protocolos, vou te dar um framework, Ok. que abrange todos os protocolos. E vou tentar ser breve. Tudo começa quando eu era bem pequeno. E a minha mãe... Não, sério. Minha mãe, que Deus a tenha. Às vezes estávamos na cozinha e ela dizia: "Filho, vamos tirar uns 2 minutinhos e vamos parar de falar." Mas por que a gente vai parar de falar, sabe? Quando eu era bem pequeno, isso funcionava porque sou meio argentino. Então a gente chamava a chupeta de chupete. Eu ficava com uma na boca e uma em cada mão. Aprendi a falar de ladinho. O que deviam ter feito era dizer: "Fica quieto e senta no canto." Sim, sim. Mas, falando sério, é o seguinte: você quer o seu cortisol, o tal hormônio do estresse, que na verdade não é só isso. Quer ele alto nas horas depois que acorda. Não importa se você acorda às 5, 4, 8 da manhã, meio-dia, tanto faz. Faça o que cabe na sua rotina e na sua vida. E você quer seu cortisol baixo à noite. Use isso como marcadores do seu dia, e você vai se surpreender com quanta coisa passa a dar muito certo. O ponto é ver luz forte, de preferência a do sol, do jeito que já descrevi. Tire os óculos escuros. Óculos de grau e lentes de contato estão ok. Não encare o sol direto quando estiver forte. Piscar protege seus olhos. Esse pacote todo.
Na primeira hora, depois que você acorda, não importa a hora, nem a posição do sol com uma ressalva, você tem uma janela única para amplificar o cortisol. Você acorda porque o cortisol sobe. Isso se chama resposta de despertar do cortisol, certo? Você de fato desperta por causa disso. A maioria das pessoas fica em ambientes escuros demais nessa primeira hora. A tela do celular não resolve. Uma luz artificial de 10.000 lux resolve se você não tiver sol, mas o ideal é sair e pegar um pouco de luz natural. Isso vai amplificar o cortisol. E adivinha? Depois de umas 2 horas, sair vai ser agradável e quentinho. Essa luz já não vai amplificar o cortisol. Tomar cafeína, se você já toma regularmente, não vai amplificar o cortisol. Vai estender a duração do pico da manhã. Mas o exercício vai. E, surpreendentemente, exposição deliberada ao frio não vai. Ela amplifica adrenalina, noradrenalina e dopamina, as chamadas catecolaminas, mas não o cortisol. Aí você diz, pera, cortisol é hormônio do estresse, não quero inchar. Do que você está falando? É assim, seu cortisol vai subir e vai descer a cada 24 horas. Quanto mais alto de manhã, mais baixo à noite e mais fácil será pegar no sono. Em condições como câncer, TEPT, ansiedade, depressão leve ou maior, o que se vê é um achatamento da curva do cortisol. Em vez de um pico grande de manhã, que vai caindo pela tarde e noite, vira um declínio suave e gradual. E quanto mais alto ele estiver no fim da tarde, mais fácil é para pequenos estresses surfarem nessa base elevada. Aí acontece o seguinte, você até apaga de cansaço, mas às 3, 2 ou 3 da manhã, acorda. Aumente seu nível de cortisol logo pela manhã. Comer uma toranja faz com que esse pico matinal dure o dobro de tempo. Eu, pessoalmente, gosto muito de toranja, mas não é algo obrigatório. Raiz de alcaçuz, com algo chamado glicirrizina, amplifica bastante o cortisol. Mas aqui vai um alerta. Cuidado. Primeiro, não use alcaçuz no fim do dia. A glicirrizina pode prolongar bastante a ação de remédios prescritos, porque atua em enzimas ligadas ao cortisol e em outras vias também. Então, cuidado. Se for usar, que seja um pouco de alcaçuz com a glicirrizina. Aliás, muitos chás e produtos de alcaçuz já vêm sem glicirrizina porque ela aumenta o cortisol. Então, exercício, luz forte, cafeína, toranja, alcaçuz, coisas bem básicas. Quem tem síndrome de Cushing, cuidado, é outro papo. Fale com um endocrinologista, ok? Agora, a ashwagandha, a erva que todo mundo conhece, reduz cortisol, e reduz mesmo de forma potente. Você não vai querer tomar de manhã, vai? Se for experimentar, que seja à noite. Não acho que deva usar doses altas, pelo menos não por longos períodos. Ela é bem potente para baixar cortisol. Ah, e para gestantes. O ritmo de cortisol alto-baixo, manhã-noite, se mantém. Na pré-perimenopausa e menopausa, também se mantém, mas tende a achatar um pouco na transição entre perimenopausa e menopausa. Então fazer algumas coisinhas extras para aumentar o pico vai fazer o vale ficar mais baixo no fim do dia. E à noite, pense em tudo que você faria de manhã para subir o cortisol e faça o oposto. Mantenha as luzes baixas, porque não precisa de muita luz à noite para elevar o cortisol. Exalações longas. E evite, claro, coisas como alcaçuz e cafeína. Isso a gente sabe. Logo você percebe, pera, os protocolos se encaixam nesses 2 blocos. E claro, não dá para fazer tudo todo dia. Você precisa escolher com cuidado. Mas se pensar no cortisol não como hormônio do estresse, e sim na sua função real, mobilizar glicose e outras reservas de energia para o cérebro e o corpo, tudo muda. É por isso que ele te desperta de manhã. E adivinha, se você dormir com muita luz no quarto, mesmo de olhos fechados, se não usar máscara de dormir, a glicose em jejum vem mais alta. Isso saiu no ano passado, ou há 2 anos, numa revista científica de alto nível. Faz sentido, né? O cortisol é liberado e eleva a glicose no sangue. E doutor, dá para regular a glicose via cortisol? Sim, é assim que funciona. E eu, pessoalmente, vou seguir investigando e refinando protocolos e compartilhando. A gente falou antes desses bloquinhos de 1 a 3 minutos. Eu chamo de ativações, porque não são bem meditações. Estou tentando criar um certo estado neural para conseguir fazer as coisas, então chamo assim. Ideia do Rick Rubin. O cara é muito inteligente. Ativações. Ativações. Sim, sim. É por isso que ele é o Rick Rubin. Aliás, ele fez parte do Beastie Boys, sabia?
Não era só produtor. Vai lá ver os primeiros clipes. Ele é o grandão da barba. Na época não era a barba branca enorme, era uma barba marrom enorme. Então se você imaginar esses dois blocos para manhã e noite, tudo se encaixa. E você pode pensar, então não posso sair para dançar à noite? Veja, sair para dançar à noite não está elevando seu cortisol. É uma experiência estressante. E olha, tudo bem pegar um pouco de luz forte, depois de escurecer de vez em quando. Vocês vão ter bastante disso por aqui. Na verdade, vou até incentivar. Todo mundo já ouviu falar de terapia de luz vermelha. É ótima, aumenta a função mitocondrial, por motivos que dá para explicar. E dá para obter isso do Sol. A luz de comprimento de onda longo do Sol faz isso. Ela atravessa o corpo. Quem mostrou isso foi meu colega Glenn Jeffrey. Melhora suas mitocôndrias. Essa luz longa de 850 nanômetros, luz de comprimento de onda longo, vem do Sol. Atravessa o corpo e carrega suas mitocôndrias. Uau! Como uma bateria. Uau! Loucura. Mas, para você, como os pequenos vão chegar em breve? Sim. De madrugada, quando você estiver acordado, Sim. aliás, Do que preciso. você precisa de luzes vermelhas, tipo luzinhas de árvore de Natal. Ou qualquer luz que não tenha muito azul. Não LED. Lâmpadas incandescentes ou luz vermelha. Você vai dormir melhor e seus bebês também. Outra coisa que acabei de aprender, e faz muito sentido, fomos burros até agora, é o seguinte: as mulheres produzem leite materno, tiram leite com bomba e separam para dar aos bebês. Acontece que o leite coletado no começo do dia, adivinha, é muito rico em cortisol. E à noite o contrário. E as pessoas tendem a não separar o leite, tirado de manhã do tirado à noite. E agora estão pesquisando a possibilidade de, pelo visto, os bebês poderiam dormir bem o tempo todo. Uau! Desculpem, pais. Então isso tem um grande efeito. Esses coitadinhos estavam sendo bombardeados por cortisol. Eu provavelmente fui um desses bebês. Sabe? Enfim, vou parar por aqui. Isso está incrível. Eu tenho 3 coisas. 3 coisas para você. Vamos ter que fazer outro episódio no futuro porque eu tenho muitas perguntas Desculpa. para te fazer. Você quer saber por que sou introvertido? É porque não tenho amigos. Porque eu sou desse jeito. Equipe, podemos colocar o slide do novo livro do Andrew? Nem foi lançado ainda. Ele foi adiado, aliás. Foi adiado. Foi. Mas dá para fazer a pré-venda, Dá sim, né? obrigado. Já podem Muito reservar. obrigado. Tem um QR Code aqui, então eu incentivo todos vocês. Obrigado. Peguem os celulares e façam a pré-venda. Isso vai ser... Eu falei isso para a Mel Robbins no meio do ano passado. Seu livro vai ser o número 1 do ano. E tem sido o número 1 na Amazon, acho que há uns 9 meses. Este aqui vai ser o livro número 1 do ano que vem, se sair no ano que vem. Talvez em 2 anos, não sei. Quando sair, vai ser o número 1 do ano, eu garanto. Então apoiem esse cara agora. Obrigado. Eu não pedi para ele fazer isso. Foi muita gentileza. E o motivo do atraso é que decidi incluir ilustrações e listas para deixar mais claro o conteúdo do texto. Então me perdoem, mas... A última coisa. Falamos do livro e dos protocolos. Qual é a última coisa que não posso esquecer? Preciso voltar ao começo. A primeira coisa de que falamos foi fé. E eu queria te reconhecer, Andrew, por trazer esse assunto e por praticar isso na sua própria vida no último ano. Porque, sabe, muita gente diz que paz interior é o novo ser rico. E você está criando mais paz na sua vida, e acho que isso te torna uma pessoa melhor em todas as áreas. Você parece mais saudável, mais feliz, em plena ascensão. Tenho certeza de que são vários fatores, mas fico feliz em saber que você está trazendo a oração com mais frequência para a sua vida. Acho que isso só vai te tornar um cientista e pesquisador ainda melhor nesse processo. Então quero te reconhecer por isso. E uma salva de palmas de novo para Andrew Huberman. Bora aplaudir, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigado, irmão. Desculpa por me alongar. Tranquilo, cara. Mais uma vez, pessoal. Andrew Huberman. Existe algo chamado erro de previsão de recompensa da dopamina, onde a pessoa trabalha sem parar ou cria grandes expectativas. Com isso, acaba elevando o nível de dopamina necessário para sentir prazer ao chegar lá. É por isso que muitos conquistam coisas enormes e depois se matam. Loucura. Então a falha em